E aí, turma? Estão com saudade de mim? Muito tempo, né? Bom, vamos ver se essa pandemia passa logo pra gente ficar livre disso. Vou fazer aqui alguns vídeos e vou disponibilizar para vocês como se a gente estivesse fazendo aula presencial, pra gente não perder esse vínculo, né? Porque a gente já tá meio distante, fica uma coisa meio impessoal. Ver se a gente consegue voltar a fazer o contato e vou fazer uma aula aqui rápida, como se a gente estivesse lá na sala de aula mesmo, né? Pegar para tirar algumas dúvidas em cima do roteiro que vocês já ganharam, tá bom? Vamos primeiro falar aqui de Física 1, Física Geral Experimental 1. Fala muito mais da parte de mecânica. Na primeira unidade, ela fala sobre descrição de movimento. Então, vai apresentar as unidades do SI, vamos falar trajetória, orientação de trajetória, falar de velocidade escalar média, velocidade instantânea, gráfico de velocidade e gráfico de aceleração. Tá? Mais uma lembrança lá do ensino médio, que há muito tempo a gente não vê isso. No livro ele fala sobre descrição, sobre o que é grandeza física. Ele diz, né, que comprimento, massa, tempo e velocidade são as grandezas físicas. E aqui tem algumas unidades que elas estão no SI. Né? Deixei aqui alguns exemplos. Como é que é a nomenclatura em relação a metro, que você vê quando a gente está falando de tera, né? Como tem terabyte, é 10 elevado a 12, giga, 10 elevado a 9, mega, 10 elevado a 6, quilo, 10 elevado a 3 e por aí vai. Né? E também tem quando você tem uma relação bem menor com o metro, quando fala nanômetro, 10 a menos 9, micrômetro, 10 a menos 6, milímetro, 10 a menos 3 e por aí vai. Falando agora de trajetória, movimento de uma trajetória conhecida. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento e as condições de equilíbrio dos corpos. Nela vamos estudar importantes conceitos como velocidade, força, massa, peso, energia, pressão e muitos outros que vão ser úteis ao longo da nossa trajetória aqui. Posição. Na linguagem da física, indicar a posição do corpo é informar o local que ele se encontra. A posição é sempre em relação a um outro corpo que é dado como referencial. Tá? Trajetória. Trajetória é a linha pela qual o corpo se movimenta, como a gente vê na figura, né? Ele sai do ponto O até o ponto P, ele faz uma trajetória, vai por esse caminho, né? E a diferença, né, entre os dois, né, entre a posição O e a posição P, é a variação da distância, né, que cria a distância, a variação de localização deles, é o ΔS, a variação de posição. A velocidade escalar média, vamos separar a velocidade escalar média da velocidade escalar instantânea. Na velocidade escalar média, a gente vai fazer, né, pela fórmula que a gente já conhece, ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação de posição, né, que sai, por exemplo, da posição O para a posição P, é uma variação. E uma da posição O para a posição P' é uma outra posição, uma S'. Então, e se você quiser saber a diferença entre P e P' em relação à distância, vai ser o S' menos o S, né? Vai ser a variação, o ΔS. E em relação ao tempo também, o tempo que leva para chegar ao P' e o tempo que leva para chegar ao P. A variação dos dois vai ser o ΔT. Velocidade média não é média da velocidade, tem que lembrar bem disso, porque ela vai variando em diferentes pontos ao longo do tempo, né? Velocidade escalar instantânea ou velocidade escalar é a leitura do velocímetro ou outro instrumento de medida de velocidade em cada instante, né? Então, a cada momento ele pode estar numa velocidade diferente. E a soma desses momentos todos, soma de cada velocidade toda, você vai ter uma velocidade, mas não é a velocidade média, né? A velocidade média é a variação da distância, né? A variação de posição dividido pela variação do tempo. Vendo o gráfico de velocidade, em cima do gráfico de velocidade a gente consegue tirar alguns dados, né? A área que está abaixo do gráfico, né, conforme essa figura que está aqui, é o deslocamento do corpo no intervalo considerado. Então você vê, ele tem um gráfico VT, um gráfico de velocidade em relação ao tempo. Ele, se for em relação a V, ele sai na velocidade de 4 metros por segundo, vai a 6, depois ele desce a 2 e termina em 2. Ao longo do tempo, né? Você vê, ele vai de 4 a 6 em 2 segundos, se mantém em 6 no segundo 2 ao segundo 4, varia de 6 até 2 entre o segundo 4 e o segundo 8, e de 8 ao 12, né? Ao 11 ao 11, ele se mantém em 2. A área do trapézio, a área sobre o gráfico, é esse deslocamento. Então, a área do trapézio, para quem não lembra, é a base maior
mais a base menor, a metade, né, a média dessa base aí, vezes a altura. Então, a gente vai separar as áreas aí em várias figuras geométricas. Por exemplo, nós temos aí do lado do gráfico a primeira parte ali, que representa os 2 segundos embaixo, o 4 segundos inicial e os 6 segundos final, né? Então vai ser, você vê aí que é um trapézio. Então vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Está ali 10 metros. Então essa foi a posição que ele variou quando você tem isso aí. Quando ele andou de 4 metros por segundo até 6 metros por segundo, em 2 segundos ele andou 10 metros. Continuando aí, na parte de baixo do gráfico, a variação entre 2 e 4 segundos, né, foi de 2, né? Ele andou 2 segundos. E ele manteve a velocidade dele em 6. E a área aqui é a base, é a área do retângulo, né, que é base vezes altura. Então, entre o segundo 2 e o segundo 4, andando a 6 metros por segundo, ele andou 12 metros. E assim a gente continua fazendo, né? Entre o segundo 4 e o segundo 8, né, que está lá na base do gráfico, ele andou 4 segundos, né? De 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 4 segundos. Ele estava a 6 metros por segundo e caiu para 2. Temos um outro trapézio aí, temos a mesma fórmula, e no final, entre 8 e 11, né, foram 3 segundos, andando sempre a 2 metros por segundo. Com isso ele variou, base vezes altura, 3 vezes 2, 6 metros. E aí a gente soma tudo para ver qual foi o deslocamento total. O gráfico de velocidade, você vai ter ali uma velocidade média, que vai ser a variação, a soma, né, a variação de posição, a variação da distância, que é 44, somando aqueles cálculos todos, pelo tempo total, que é 11. Então, a velocidade média vai ser 4 metros por segundo. No gráfico de aceleração, para a gente ver a aceleração escalar, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? E a unidade dada é em metros por segundo ao quadrado. Então vai ser uma velocidade ao longo de um tempo t. Vamos ver aí a mão na massa, vamos fazer alguns exercícios aí. Primeiro tem um vídeo aí que a professora Natália Dolfini introduz a disciplina para a gente. Alguns exercícios. Por exemplo, o proprietário de uma fazenda possui cavalo de raça que treina uma pista com 3.000 metros de comprimento. Desejando saber a velocidade alcançada pelo cavalo de corrida que está sendo adquirido, ele o testou na pista sabendo que o cavalo levou 6 minutos para dar uma volta, né? Ou seja, 6 minutos para andar 3.000 metros. Ele quer saber a velocidade em km por hora. Muito simples, né? Velocidade do animal, 3.000, que ele sai 3.000 km, sai do 3.000 metros, né? Ele sai da posição 0 até a posição 3.000 e vai do tempo 0 até o tempo 6. Só que a unidade não está do jeito que a gente pediu, vai dar 500 metros por minuto. Então a gente tem que fazer a conversão, né? Fazendo sempre regra de 3. Regra de 3. Se ele faz 500 metros em 1 minuto, em 60 minutos, quanto que ele vai fazer? Né? Que 60 minutos é 1 hora, né? E além disso, 1 quilômetro tem a relação de 100 metros, né? Então qual vai ser a proporção? Fazendo essas contas todas, vai dar 30 km por hora. Só fazer regra de 3. César e Fabiano estão indo de São Paulo a Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias. Após 5 horas de viagem, eles param em Três Corações para um lanche, que fica a 300 km de São Paulo. A refeição leva 1 hora. Depois seguem viagem por mais 6 horas até Belo Horizonte, que fica a 300 km de Três Corações. Qual a velocidade média desse percurso? Então vamos lá. A posição inicial deles é em São Paulo, 0. Em Belo Horizonte vai ser os 300 que ele levou para ir até Três Corações e os 300 para chegar em Belo Horizonte, 600. O tempo 0 é o que ele começa, em São Paulo. O tempo que ele leva para chegar em Belo Horizonte vai ser 5 horas iniciais e depois 1 hora de lanche e mais 6 horas para chegar a Belo Horizonte, 12. Então a variação de distância pela variação do tempo vai dar 50 km por hora.
Em uma corrida de arrancada, um Opala V8 sai com velocidade de 120 km por hora e a mantém por 5 segundos. Na sequência, desacelera para 5 metros por segundo e fica nessa velocidade por 30 segundos. Calcule a velocidade média no percurso. Bom, primeiro a gente tem que ver o deslocamento, né? Vamos ver o que tem dado aí no problema. O deslocamento de 120 km por hora por 5 segundos, mais o deslocamento de 5 metros por segundo por 30 segundos. A velocidade média vai ser a variação da distância pela variação do tempo. Bom, a variação do tempo somando, né, o tempo todo, ele vai ter 35 segundos. E ele andou 5 metros, né, por 30 segundos, 120 km por 5 segundos. Fazendo as conversões todas para a gente achar a velocidade, ele vai ter feito a velocidade média em 33,33 metros por segundo. Então a posição total vai ser 33,33 vezes 5 mais 5 vezes 30, né? Porque 5 já está em metros por segundo, vezes 30. Então ele vai ter andado 316,65 metros. A velocidade média dele vai ser essa velocidade que a gente achou agora, a distância total que ele percorreu, 316,65, dividido pelo tempo total, que é 35, né? Os 5 segundos iniciais e os 30 que vem depois. Isso vai dar uma média de 9,05 metros por segundo. O exercício 4 ele fala: uma onça pintada está de tocaia a 16 metros a leste de um posto de observação. No instante T0, a onça começa a perseguir a capivara situada a 40 metros a leste. A onça corre ao longo de uma linha reta. A análise posterior de um vídeo mostra que durante os 2 segundos iniciais, a coordenada x da onça varia com o tempo de acordo com a equação x é igual a 6 mais 6t ao quadrado. Então ele quer um monte de coisa aqui. Primeiro, determinar o deslocamento da onça em metros durante o intervalo t1 e t2 segundos. Bom, se é uma expressão que a gente tem em função de a distância, né, o deslocamento em função do tempo, basta você ver o tempo que foi para ver qual foi a distância, né? Então, substituindo o tempo 1 na equação, 12 metros. O tempo 2, 30 metros. Então, a variação que ele teve, o deslocamento que ela teve, né? Em 1 segundo ela já estava na posição 12 e em 2 segundos ela já estava na posição 30. Então, nesse tempo, nesse intervalo, entre 1 e 2, fez 18 metros. 30 menos 12. Depois ele quer a velocidade média em km por hora durante esse mesmo intervalo de tempo, 1 e 2. Velocidade média, variação da distância pela variação do tempo. 18 dividido por 1. 2 menos 1. O tempo 2, tempo 1. 18 metros por segundo. Convertendo para km por hora, 64,8 km por hora. Ele quer saber a velocidade instantânea no tempo 1, considerando ΔT 0,01 segundo. Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar isso em relação à distância. Substituindo lá na fórmula de distância, no tempo 1, ele vai ter 12 metros. E como ele está falando que o ΔT dele vai ser 0,01, então vamos considerar 1 mais 0,01 para ver qual é a posição final que ele vai ter, né? Substituindo 1,01, dizendo que então a 0,01 segundo ela já estava na posição 12,1206. Então a velocidade instantânea vai ser 12,1206 menos 12 dividido pela variação de tempo, 1,01 menos 1, que a gente já sabe, né? O ΔT a gente já sabe que é 0,01. Então, dividindo os dois vai dar 12,06 metros por segundo que a onça vai ter no tempo 1. E o último exercício, calcule quantos quilômetros tem em 40 milhas usando esses fatores de conversão aí. Basicamente fazendo essa conversão de tudo, né? Passando de milha para pé, de pé para polegada, de polegada para centímetro, centímetro para metro e de metro para quilômetro, para fazer essa conversão toda. Fazendo isso, 64,37. Tá? Tem exercício extra para fazer? Já tem. Faça os exercícios, resolvam para ajudar. Já tem lá o gabarito lá, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E já temos atividade avaliativa já disponível, que é o mapa, né? Prazo final de entrega, dia 6 de julho. É o único que a gente tem por enquanto, porque a gente sabe que a atividade de estudo, né, o questionário, ele só começa na semana 3.
Tá bom, minha gente, vamos começar a estudar já no módulo 52. Vamos apresentar esse modelo de aula para a gente tentar fazer como presencial. E qualquer coisa é só me procurar, que a gente está à disposição, tá bom? Grande abraço e até a próxima.